eu quero apresentar para vocês Christian Stigl, com D. Caramba, acertou a pronúncia do meu nome completa, nome e sobrenome. Bonito, coisa rara. Arquiteto, também. Artista plástico. O que é um artista plástico? Ele não deve ter nada muito mineral, né? Nem metálico. De onde será que surgiu essa palavra? Pois é. Deve ser porque ele consegue se moldar, né? Ou, digamos, ser maleável, né? Porque o que cientificamente também na física, né? Toda substância plástica ela é moldável, certo? Então, lá atrás, nos anos 70, quando eu era moleque nos anos 70? Rapaz, eu não lembro. Eu não gosto de falar de décadas, tá? Eu ouvi uma coisa assim, ouvi ou não, né? Li. O artista é a antena da raça. Sim. Né? Eu olhava, eu não era artista, eu olhava e falava grande coisa, certo? E daí, né? Aí, claro, né? Você vai se aculturando, vai lendo, né? Vai viajando, tem chance até de ir para fora, se for o caso. Aí você percebe que é digamos, um corpo da humanidade que se ocupa de coisas que ninguém mais se ocupa, certo? E que para uma pessoa comum, ela quer, saber a utilidade disto, certo? A pergunta de ouro, né, do leigo é, mas qual que é a utilidade da arte? Serve para quê? Serve para quê? Aliás, serve para quê? Este microfoninho do começo da nossa conversa, isto é útil. Essa xícara de vidro é útil, sílica, né? E calor. Aliás, olha, ele me deu aqui um café gourmet, tá? Show! Isso define, entendeu? Como diria assim, a classe do entrevistado. Isto é útil, certo? Sim. Descobriu para que serve, você consegue até experimentar e tal. Um smart é útil, um pote é útil, o seu sapato é útil, a luz é útil. Você não associa utilidade, utilitarismo e serventia à arte. E isso as pessoas não têm maturidade para absorver, porque não faz sentido. Então, é uma grande dificuldade você prosperar. E na rotina das pessoas do brasileiro, nenhum de nós foi educado convenientemente a frequentar um local de artes, um museu, uma galeria. Ninguém se torna artista plástico. Isso precisa ficar muito claro. Eu dou aulas de artes, muita gente interessada. É legal porque meus alunos têm 40, 50 anos de idade. Adoro, certo? Porque daí as convicções se evaporaram, né? Ninguém tá sonhando mudar de carreira nem nada. Então é uma espécie de um cliente mais interessante, certo? Ninguém se torna artista. Não existe isso, certo? Você precisa de certos subsunsores, né, já que você tem importado, para que você, em um determinado momento, se dedique a isso como ofício, como atividade, como profissão ou como ocupação. Por hobby, deixa para os outros. Sim. Certo? Qualquer um pode se tornar um hobbyista, por exemplo, pintando tela. Não tem erro, tomar cuidado. Você produziu uma peça que agora foi vendida, né, para uma pessoa que mora em Manhattan, nos Estados Unidos. Né? Eu queria saber qual que foi a ideia da peça e como é que ela chegou para essa colecionadora americana. Quem opera nas artes, você só tem 2 percursos. Um pedido. Então você chega para mim e fala, Christian, eu quero a minha esposa um portrait dela, certo? Nós negociamos o preço, o pagamento, parcelado, Pix, sei lá o quê, né? Trabalho escravo. E a investigação pessoal. O que é a investigação pessoal? Um artista, ele é um cientista da estética. Você tem os caras lá no laboratório da Osram criando LED, né? Ou você tem o cara criando combustível para foguetes e tal. O artista, ele está investigando tudo que é da arte. Ele não está investigando a economia, né? A política, a geografia, né? Então, ele tem
uma história de vida. O que é que toca a tua corda na tua vida? Várias coisas, certo? Um bom vinho de vez em quando, visitar um amigo, né? Um futebol de fim de semana, umas férias, se você puder, com a família e tal. E quando nós estamos investigando um assunto, um exemplo banal, felinos, certo? Por que eu estou pintando o gato? Eu estou querendo vender tela de gato, eu quero faturar, nossa, agora é um trend, é uma tendência, psirica nenhuma, não existe isso. Eu tenho uma história ruim com o gato. Ah, é? Eu era pequeno, 11 anos mais ou menos, e eu nasci num bairro fantástico em São Paulo, Vila Romana, né, que tinha um campinho. Poucos moleques têm chance de ter um campinho. Então era quase uma cidade interior, encravado em São Paulo, né? E uma vez eu vi cenas que eu não poderia ter visto na idade que eu tinha. Que foi alguém torturou um filhotinho de gato, assim, numa condição hostil, né? Você pega qualquer filme gore, né, de terror sanguíneo, é ficção. O que eu vi foi realidade. Então, a gente gosta do mundo edulcorado, a gente tem bom humor, a gente gosta de prosperar, a gente gosta de poder conhecer. Se você ficar nessa escuridão, ninguém vive, né? Fica louco. O Dark Side existe, certo? Exato. Basta você saber, né? Se você souber onde ele fica, né? Melhor ainda e tal. Mas a vida continua, certo? Então, eu me peguei nisso, né? Eu falei, pô, tem gente, né? Eu com 11 anos, tem um ser humano capaz de liquidar uma vida de um filhotinho, né? Totalmente elegante, macio, indefeso e tal. Então, não estou curando ferida, não estou economizando com psicoterapia. Para. Não é uma pintura livramento. Nada. Sair de mim. Mas tem uma coisa que eu tenho que admitir. A abordagem minha em relação à execução dessa tela é profunda. Numa profundidade abissal, que nenhum outro terá. Porque ela é o fruto, né, da minha, vou chamar de homenagem. Certo? Se você pegar Hollywood até os anos 90, 10 em 10 filmes demoniza os felinos. 10 em 10 filmes de animação demoniza os felinos. Por quê? De bruxa. Isso, é gordo. Gato preto a dar azar. Exatamente. Por quê? Porque, diferentemente de um cão que ele está com você pela comida, não, meu animal é muito inteligente, meu cachorro gosta de mim, ele gosta de comida. Não, aquele cachorro vai no terremoto buscar gente presa pela comida. Ah, mas a unidade do aeroporto, ele consegue drogas, ele ajuda a gente. É pela comida que ele faz. A unidade canina dos carros norte-americanos de policial é pela comida, ele fica esperando a comida. O gato, certo? Ele tem uma liberdade que os demais animais de estimação não têm. Ele somos nós, os animais somos nós. Ele se parece muito com a gente e a gente não gosta de quem se parece com a gente. Ele tem autonomia, ele tem uma realeza própria, ele tem uma espécie de proeminência. E se você negligenciar com ele em comida, ele vai no quintal e come. Certo? Não tem dessa. A mediocridade, ela vive de clichês. E é importante, o clichê é importante porque você fatura mais fácil, entendeu? O clichê é uma ideia pronta, né? Então, se você vai no clichê, o público está pronto, né? E com os gatos aconteceu isso. E tem uma animação que chama Love, Death and Robot na Netflix. São só animações para adultos, não recomendo para todo mundo, alguns podem ter o coração um pouco sensível. E ali tem várias passagens, várias animações, aliás, são com felinos, felizmente os enaltecendo. E uma frase ótima é: a internet foi inventada por causa dos gatos. Então, de certa forma, está tendo uma espécie de reorientação ética com esse animal que foi perseguido, um resgate. Por um acaso, eu estou nessa investigação. Por que eu fiz isso? Porque sim, certo? Porque eu quero. Por que especificamente a arte que foi vendida, que vai aparecer aí nos inserts, né? É essa tela aí que vocês estão vendo,
amigo meu me mandou um GIF animado na época do Orkut. Sim. E era muito interessante, porque esse GIF animado era um homem andando lateralmente. Sim. E na progressão dessa imagem preto e branco, ele era formado por letras de máquina de datilografia. Cara, eu olhei aquilo e falei, nossa, que bonito, né? E a habilidade desse artista gráfico, né, desse animador, é que você percebe a mão da pessoa e tal, e só tem letra, né? Tudo fundo vazado, é preto no branco. Eu gostei daquilo, né, e falei, puxa, que legal. E salvei no meu HD, ficou lá e tal, 1 milhão de anos e tal. Aí, vida, uma frase que eu criei, vida é uma viagem de ida. Poxa, a gente está sempre avançando. Até de carro, para você olhar para trás, é só uma telinha desse tamanho, um pequenininho aqui, e uma TVzinha se seu carro for moderno. Mas você olha mesmo para frente. Sim. A nossa mecânica é feita para avançar, para caminhar. O nosso design, esse braço pendular, essas pernas gigantescas. Se você vê o design humano, nós somos ridículos. Nós somos ridículos. Eu vou ser obrigado a concordar. Não, nós somos ridículos. Cara, o braço vai até o joelho quase, entendeu? É gigante. É uma estética estranha. Nós somos ridículos, mas nós somos frutos do meio. Sim. Eu não nominei a arte. Como é que você vai nominar uma arte? Eu acho que o melhor é ser sintético e entrópico, entendeu? Gato é um gato, né? Ele até tem um nome, né? Sim. Um é Polaris, né? O outro é Sovereign e o outro é Merovingio. Mas é um gato. E aí eu falei, não vou escrever Keep Walking, né? Vou escrever Walking Man. Né? Você tinha o Walkman da Sony, sim, né? Que é ouvir falando e tal. Walkman. Executei essa, fiz um rascunho, né, com as letras, troquei vários dos caracteres do GIF animado original para malícia minha. Por exemplo, eu enchi com mais cifrões. Sim. Né? O cifrão é um símbolo mundial, né? A gente gosta. É muito interessante que o cifrão surgiu de 2 pilares jônicos com uma flâmula em volta. Isso significava prosperidade e riqueza, né? Por entropia, esse desenho virou um S, né? E aqueles 2 traços. E gostei, né? O resultado ficou legal, preto no branco. E eu sou representado por 2 galerias, por enquanto. Espero que se torne mais galerias com o passar do tempo. Depende do curador, né, de quem faz a escolha, lá, a estética do que ele quer representar. E essa galeria, uma galeria brasileira, a Move, em Curitiba, obrigado, Move. A outra é a Saat. Eu tentei entrar na Saat em várias ocasiões, não tinha massa crítica, né, não dava e tal. Opa, agora eu tô lá. E na Saat tem um probleminha. Né, tentando responder a sua pergunta, como é que você vende para alguém em Manhattan, New York City, Park Avenue, certo? A Park Avenue é uma das avenidas mais elegantes, icônicas, sofisticadas do planeta Terra. Mais que a Park Avenue, só a ilha da cidade em Paris, que fica no meio do Sena, onde o Chico Buarque tem um apartamento, né? Grande revolucionário. E eu estou junto com 1.450.000 telas pintadas, exatamente como a minha, com outros assuntos. Sim. 95.000 orelha seca como eu, pintores, artistas, diletantes, seja lá o que eles façam da vida, de 110 países. É o tamanho da Saat, uma galeria centenária, certo? Ela não está no mundo a passeio. Sim. Ela precisa da escala para ela faturar e se tornar. Essa mulher vendeu uma tela em Londrina, é magnífico. Vendeu uma tela para São Paulo, Rio de Janeiro, eu tenho colecionadores no Rio de Janeiro. Melhor ainda, vendeu uma tela nos Estados Unidos, onde a maioria dos artistas são norte-americanos e tem uma produção apoiada, com público. Todas as escolas são levadas a museu e galeria de arte, desde tem chupeta na boca, certo? Tem uma cena, tem um palco, tem sponsor, né, que eles chamam dos tipos de patrocínios, né? E essa mulher, tendo 1.400.000 telas, escolheu a minha. Então, Hoste, a arte toca a corda das pessoas. E de quem?
Não dá para saber. Sim. A Park Avenue, ela mora a 2 quadras do Guggenheim, certo? O Guggenheim é a capital mundial da cultura, né? Até equivalente a Londres e Tóquio. Tem um fenômeno interessantíssimo. O artista sul-americano é muito acessível. Porque uma coisa que a gente vê, obviamente, quando você vê filmes, vê obras e tal, e muitas vezes matérias assim, falando sobre valores absurdos pagos por este ou por aquela obra. Né? Vou te entregar o que é. Então, hoje, por exemplo, uma obra de um artista como você, que patamar financeiro dá para comprar? Você está perguntando diretamente quanto custa uma obra sua? Quanto custa uma obra minha? Isso. O ticket médio meu hoje, pela minha história, meu histórico, a minha conquista e o meu reconhecimento, eu estou situado entre 8 e 18 mil, mais ou menos, um parâmetro. Onde se situa a minha grife? Né? Ela se situa em Londrina, como um artista sul-americano que exporta obra de arte com telas em Austrália, Londres, Boca Raton na Flórida, Boston, Nova York, Dallas, Seattle, Vancouver no Canadá, Rio de Janeiro, São Paulo. Eu tenho hoje 2 colecionadores e meio. O que é o colecionador? Ele aposta em você, ele fala, opa, esse cara promete. É uma aposta. Sim. Certo? Imagina o Dr. Gachet lá, do Van Gogh lá, que apostou no cara e comprou tudo dele. Sim. Comprou por quê? Porque o cara olhou e falou, esse cara é monstro. Eu sou o próximo Van Gogh? Nem fudendo. Para. Van Gogh sentou na cadeira vazia do Van Gogh, aquilo lá e tal, certo? Sim. Mas a economia criativa movimentou 46 bilhões de dólares no mundo. Então, tem mercado. Sim. É uma atividade. Não tem mercado para uma cidade com 80 anos de vida como Londrina. Sim, que é muito nova. É muito isso. Eu tenho colecionadores de Londrina. Esse cara, ele viaja. Ele vai para Paris, ele vai para Tóquio, né? Ele tem estrada, né? A mulher vai junto, leva a família, né? Quer dizer, é alguém que está no mundo. Uma vez uma cliente minha, potencial, ai, Cristian, mas eu tô achando um pouco caro. Eu cheguei com o seguinte argumento com ela, certo? Quanto você paga de IPVA? Não me fala, certo? Você paga IPVA todo ano. Todos os anos, a cada 365 dias. Quando você terminar de pagar a minha obra, que é tua, você não paga mais. Ela é tua. Sim. E são mais ou menos 2 PVAs e meio do teu carro, certo? Então eu acho que você está fazendo um equilíbrio financeiro que não funciona. São argumentos interessantes. Ela comprou e o meu argumento foi o seguinte: esta tela que você comprou, ela tem o potencial de durabilidade no DNA implícito e explícito dela de 400 anos. Ela falou, nada dura tanto. Eu falei, você foi no Louvre? Né? Foi na D'Orsay? Né? Foi na Museu Nacional? Aquelas telas têm 500 anos, têm 600 anos. Nós estamos admirando algo de 1450. Então, o seu tataraneto vai ficar com essa estrutura. E eu provoco. Vai valer milhões, né? E aí você vai... Não. Ou sei também. Ou sim. Não dá para saber. Não dá para saber, certo? Então, eu estou apostando? Não, é uma atividade racional, mas é difícil. Pela sua experiência, pelos clientes que você já teve e pelas conversas que você já teve, o que este comprador que adquire um produto seu, o que ele procura? O que sensibiliza ele? Minhas colecionadoras cariocas, elas têm uma brasilidade implícita. Elas querem coisas que volatilizem e galvanizem o que é brasileiro, certo? Então, uma paleta cromática exuberante, por exemplo, orquídea, hoje deve existir 4 milhões de telas com orquídea, certo? Nenhuma igual a minha,
vamos fazer o insert aí em cena para vocês verem as telas que estão com colecionadores, certo? É a minha orquídea, é o meu DNA, é única no mundo. E a arte tem disso, Osh. É uma só. Sim. O seu carro foi feito 1.200.000 unidades, Sim. certo? Mas ele é muito mais útil para mim. Ele vai ser sucata daqui a algum tempo, certo? Exatamente. A arte não. A arte, ela vai embora. Então, especificamente essas colecionadoras, são duas, elas têm a brasilidade como fetiche ou como prazer, onde toca as cordas, que é o termo que eu aprendi a usar. O meu colecionador de Londrina, eles foram impactados pela minha técnica, de como eu consigo elaborar isso. Então, é muito interessante porque a leitura que esse casal faz do que eu produzo, ela é horizontal, ela não é vertical. Eu acho que um pouco diferente das cariocas, que é mais vertical, brasilidade e tal. Sim. Então, lá estão com eles a minha Lady Gaga, porque sim, porque ela é um ícone, porque é legal. Sim. Eu acho que conheço uma música dela, porque acho que eu vi num filme ou numa animação qualquer. Um Elton John, porque sim, porque é um portrait, sim. Porque é um cara, né? Porque é um ícone, né? A gente gosta e tal. Acho que eu conheço também uma, duas músicas no máximo dele. Cavalos, que eu, modéstia inclusa, pinto estupendamente muito bem. Eu gosto de cavalo. Acho que, se eu pudesse, eu pintaria cavalo o resto da minha vida, certo? Não posso. Não posso. Né? Não tem massa crítica. Aliás, eu quero fazer um cavalo 1 para 1, entendeu? Tela grande, o animal inteiro lá, ainda vou fazer. E uma outra área que essa sim tem pregnância, que é o portrait pessoal. Esse casal me contratou, né, para um portrait pessoal deles, com o meu DNA, com a minha linguagem de produção. Sim. Isso é muito potente. O portrait pessoal, para mim, é a menina dos meus olhos. É o que eu gostaria para todo sempre. A colecionadora norte-americana moradora de Park Avenue, que comprou o Walkman, se ela me pedisse um portrait dela, eu ficaria 34 vezes mais realizado, né, e mais comprometido do que essa tela, que eu vou usar um termo errado aqui, digamos, mais genérica, por assim dizer. Sim. Porque ela não tinha não é tão pessoal. Não tinha um objetivo, certo? Sim. Epa, você usou a palavra mágica agora. É altamente pessoal para ela, esse Walkman. Sim. Ela comprou porque ela entende isso em muitas camadas, certo? Ela é uma psicóloga infantil. Então, assim, no meu fetiche, eu fico elucubrando, né? Então, né, o homem é a criança que foi, não sei, às vezes vai lá para... De repente foi as letras que transformaram a personalidade. De repente ela viu... Você pode ver uma série Exato. Também tentando responder, não tem cânone. Certo? O que é cânone? São regras sagradas, tábuas descritas, sim, né? Sim. A agricultura tem cânone, não dá para ser muito criativo na agricultura, senão você destrói a terra. A medicina tem cânone, certo? Não seja tão criativo numa laparoscopia, senão você vai matar o paciente. Direito tem cânone, engenharia tem cânone. Que são os cânones? São as leis imutáveis, certo? Sim. Arquitetura não tem cânone, por isso que as pessoas não entendem muito bem. É criatividade, é liberdade. Arte não tem cânone. Educação não tem cânone. Por isso que o político não entende educação. Porque não consegue controlar. A educação é mutante, né? Ela vai evoluindo as conquistas. Então, onde não há cânone, as pessoas não gostam. Certo? O gato não tem cânone, o cachorro tem. Ele senta, né? Come, tá aqui, vai para fora, né? E tal. Voltou no nosso assunto anterior. Então, o ofício da arte, ele não tem roteiro, ele não está roteirizado, então um governo não consegue compreender muito bem, a população média, ainda mais de Londrina, que não tem massa crítica, não consegue entender muito bem, e, voltando na palavra clichê, você sabe, o termo artista está destruído por clichê, como destruíram os gatos nos anos 70 e 80, né, que ele é malvado, preguiçoso, né, traiçoeiro, interesseiro e tal. Artista, para o brasileiro médio,
infelizmente eu já vi assim, alguma coisa, tá ligado às vezes com um desleixo, desapego financeiro. Eu adoro o dinheiro, adoro... O boleto ele não disse se você tem desapego ou não. Ele quer que você resolva a questão dele. Eu adoro as minhas ações na bolsa lá, pouquinho, modesta, mas eu sou um investidor de bolsa, certo? Eu sou um investidor moderado, não sou um apostador de Las Vegas e tal. Adoro poder ir para Londres, né, de executivo e tal. E outros clichês de artista, né? Isso, o cara é amigo seu, então... Se usa bandana é um problema. Mas atua numa área que é fronteira, que é vanguarda. O que é vanguarda? Avant-garde. Seria hoje a infantaria. Sim. Qual é a primeira coisa que acontece quando uma guerra vai à infantaria? Levar chumbo. Sim. Esse cara é treinado, fica sem comer, fica 3 dias debaixo d'água. Depois é que chega o povo feliz que dá ocupação. Chega o povo limpo, certo? Com ocupação. Exatamente, né? E daí as barracas estão montadas, né? Não tem mina mais no chão e tal. Então, você estar na vanguarda é uma escolha pessoal, sim, mas é ingrato, né? Porque nós estamos muito atrasados. Londrina está... Por exemplo, em termos das artes, nós estamos mais ou menos no século XIII, né? Fazendo um apanhado geral, por exemplo, com a Europa, né? Nós estamos começando a entender uma cidade desse porte deveria ter, quer ver, algo entre 19 e 20 galerias de arte. Então, nós estamos indo, né? O reconhecimento meu está vindo do quintal. Eu tenho colecionadores aqui altamente conscientes. Esses meus compradores, meus admiradores não estão no mundo a passeio, certo? Eles não gastam seu dinheiro, sim, certo? Com bobagem, certo? Não gastam. Eles sabem onde faz o investimento, localizar, né? Eu queria te agradecer demais por esse bate-papo. Eu vou deixar aqui na transcrição aqui do vídeo telefone, endereço e também uns links de obras dele para você dar uma olhada e curtir também. E eu quero você com isso aqui. Pega aí. O que é isso aqui? Faça as honras. Arte exige presença. Mostra para a câmera aí. Essa é uma frase muito importante que eu uso com bastante frequência. Faça as honras. Pode abrir porque é vosso. Mas nem... Olha só. Promessa é dívida. Olha só, rapaz. Papel craft. Todos os meus presentes são com papel craft. Ah, é? Igual aqueles empórios antigos, lembra? Que era tudo num saquinho de papel, assim. Sim. O cara pegava uma conchona, sim, né? Lembro, fechava bonitinho. Tinha caderneta. Rapaz, opa, olha só. Que bonito, hein? Tá lacrado. Deve ter um lacrezinho aí. Sim. As pessoas vão ter curiosidade. Se você não abrir, você vai matar elas de curiosidade. Meu Deus! Morram de inveja. Morram de inveja. Isso, que maravilha. Bacana. Um deles é 10 anos, então. E, para não dizer que eu não falei de Porto, vamos nós no nosso? Sim, vamos que vamos. Pelo amor de Deus. Aí sim, hein? Pô, agradeci muito. Da Europa e para nós agora. Para nós. A vida é muito boa. A arte exige presença. Isso que nós estamos fazendo é a presença, é a arte.